Oi, gente. A gente tem que conversar um pouquinho aí sobre a, entre aspas, promessa do Ciro no debate sobre tirar o nome de 63 milhões de pessoas do SPC e algumas pessoas considerando que isso não seria prático, não seria viável. Né? O Bolsonaro, inclusive, na oportunidade, ironizou o Ciro, isso tem tido muita repercussão e queria conversar com vocês sobre isso. Se você chegou agora, o canal é a Nova Máquina do Tempo, um canal em que eu, André Teixeira Jacobina, converso com vocês principalmente sobre política, mas também sobre ciência e filosofia. Tem a sessão diálogos com especialistas e toda sexta-feira, na Filosofia Popular, eu converso com vocês sobre filmes e séries do ponto de vista filosófico ou político. Pois bem, primeiro eu percebi que tem uma dificuldade aí entre as pessoas em compreender que a proposta do Ciro, na verdade, não era bem perdoar todas essas dívidas, mas uma estratégia de refinanciamento das dívidas, o Estado entrar para viabilizar juros menores e talvez a pessoa pagando integralmente poder quitar, enfim, uma série de estratégias para tirar o nome dessas pessoas do SPC. E isso daí vai ser detalhado pelo economista do grupo do Ciro mais à frente, enfim. Como é que seria feito? Isso ainda não foi detalhado. Eu coloco até um link para a reportagem que fala que esse detalhamento viria depois. Mas aí nas buscas sobre isso daí, eu encontrei um pequeno texto do economista André Perfeito, que esteve no debate com Ciro Gomes e foi chamado de representante da plutocracia, porque é um economista que trabalha na Bolsa de Valores, enfim, essa área do mercado financeiro e tal. E aí ele disse uma coisa que foi mais radical ainda do que o Ciro e disse que há viabilidade para isso daí. Enfim, então vamos ao que o economista André Perfeito disse, enfim, é só meu xará. E eu coloco o link na descrição. Ele disse: sobre o perdão de dívidas, um breve comentário sobre o fetiche da liquidez. Fetiche da liquidez. Perdoar dívidas como objetivo macroeconômico não é algo inédito. Já foi feito em alguns lugares. Eu estou procurando as fontes, mas se não me engano, já aconteceu nos Estados Unidos com um cartão de crédito até certa faixa. O mecanismo no Brasil seria até simples. Os bancos devem tributos ao governo. Seria apenas questão de negociar esse débito em favor da população de maneira direta. Como essas dívidas ficam enroladas na justiça por anos, seria uma forma de quitá-las. A questão sempre é o valor do desconto do principal e ver os efeitos nos balanços dos bancos. Pode ser bom negócio para os bancos também, afinal, se persistir o baixo crescimento, boa parte dessa dívida pode se tornar impagável. E para quem anda ironizando e dizendo que isso é um risco moral e outras coisas, vale lembrar que o expediente de perdoar e negociar a dívida é usado em larga escala nesse país, com empresas, basta ver as toneladas do refis que são feitas em especial pelo atual governo. Na verdade, esse é um argumento que eu também já teria utilizado. Quando tem uma crise, os bancos entram em crise, uma grande empresa, indústria automobilística entra em crise, é muito comum o Estado ir e ajudar. Isso eu estou dizendo, não é o André Perfeito. E só quando é para ajudar a população em geral, a população mais pobre, aí sempre se diz, não tem dinheiro, não tem dinheiro para fazer isso. Não, nós não podemos, tem uma questão moral aí. Mas quando é para ajudar grandes empresas, grandes bancos, sempre se acha o dinheiro. Eu gostaria que vocês pensassem um pouco sobre isso, né? Onde é que estão as prioridades. Mas enfim. O que seria inédito, voltando para o André Perfeito, seria o uso disso para a população em geral. O que os liberais não entendem é que não existe dinheiro em si. O fetiche da liquidez sugere que é possível agarrar o dinheiro e este continuar valendo. Dinheiro só vale se circula. Caso contrário, é como água parada, fica podre. Bem, ele está falando da necessidade de manter a economia em movimento e tudo mais. O que eu diria é mais ou menos o seguinte: não é bom para o Brasil, isso é um fato, ter 63 milhões de brasileiros com nome sujo no SPC. Não é. Enfim, isso daí é indiscutível. A questão é necessário fazer uma política para tirar essas pessoas daí ou não? Ter essa política me parece adequada. Será que essa política deve ser, como ele pensou aqui, em estratégias com os bancos para gradualmente ir quitando as dívidas? Pode ser assim, pode ser um refinanciamento, como o economista do Ciro está pensando. O que eu acho que o economista do Ciro está pensando, diferente do André Perfeito, é a questão de não onerar tanto o Estado, embora nesse caso seria dinheiro que o Estado não tem ainda, porque são dívidas ainda não que os bancos ainda não conseguiram
pagar e que pagariam dessa forma, quitando, retirando de dívidas que as pessoas têm com os bancos, enfim, essa operação bancária. E eu acho que também é a questão da percepção, porque querem que as pessoas paguem. Mas você pode, por exemplo, usar esse mecanismo sugerido pelo André Perfeito para reduzir o montante, não ter uma execução tão forte da dívida, diminuir fortemente os juros, facilitar que as pessoas paguem, para que as pessoas saiam, né, tirem seu nome do SPC com um nome sujo e possam assim fazer uma série de operações financeiras, o que seria bom para a economia em geral. O argumento normalmente contrário a isso é que tem gente que fez isso não por serem pessoas de boa índole que perderam emprego, mas pessoas que fizeram isso porque têm má intenção. Bem, aí cabe, na própria política, conter mecanismos de investigação para detectar essas pessoas que contraíram essas dívidas, na verdade, com intenções ruins. E isso é absolutamente possível de ser feito. Uma pessoa que tenha contraído, por exemplo, várias dívidas diferentes e tenha saído consumindo produtos e tal, você percebe que o que a pessoa fez não foi por uma questão de sobrevivência, mas foi, enfim, tentou dar um golpe nos bancos ou no Estado, enfim. E isso daí cabe investigação. Mas quando você fica claro que uma pessoa de carteira assinada, estava empregada, estava pagando suas dívidas, de repente ficou desempregada, isso daí pode ser verificado, e com isso não conseguiu pagar suas dívidas, faz sentido sim essa pessoa ser incluída num programa, porque ela foi prejudicada por muitas decisões e por elementos da crise que ela não é responsável. É interessante que quando, em 2008, os membros do mercado financeiro produziram a crise que prejudicou a vida de milhões, eles foram salvos nos Estados Unidos pelo Estado, o Estado americano foi lá e salvou, e muitos deles, responsáveis diretos pela crise, receberam bônus, isso daí, se vocês quiserem eu coloco os links, receberam bônus no salário, milionários, muitos deles que deveriam ter sido presos ou demitidos, né? E pessoas comuns, trabalhadores, né, a classe subalterna, as classes subalternas, que não têm responsabilidade para produzir essas crises do ponto de vista macroeconômico, são afetados por essa crise que eles não produziram. E quando se pensa em políticas para ajudar eles, aí sempre se diz, e de onde você vai tirar o dinheiro para isso? Engraçado que essa conversa de onde vai tirar dinheiro para isso não aparece quando nós damos, e o Brasil dá, renúncia fiscal a grandes empresas no montante de 280 bilhões de reais. Né? E ninguém chega quase não acontece de os jornalistas questionarem, mas você está fazendo isso, de onde você vai tirar dinheiro? O Estado brasileiro não tem condições de abrir mão de 280 bilhões, falta dinheiro para a educação, falta dinheiro para a saúde. Mas quando você diz, vamos expandir o financiamento no SUS, vamos crescer, vamos dobrar ou triplicar o financiamento do SUS, vamos profissionalizar o SUS, aí o argumento do outro lado sempre é, não, mas de onde você vai tirar dinheiro para isso? Né? Sempre falta dinheiro para garantir direitos sociais, para ajudar os trabalhadores, para ajudar os desempregados, para ajudar as pessoas que mais precisam. Mas quando é para ajudar grandes empresas, quando é ajudar os grandes bancos, sempre tem dinheiro. Eu queria fazer esse vídeo para fazer vocês pensarem sobre isso. Nos Estados Unidos, recentemente, vocês lembram do vídeo que eu fiz sobre a Alexandria Ocasio-Cortez? Ela foi questionada num debate, não era bem um debate, uma entrevista, enfim, de onde ela tiraria dinheiro para um Medicare, um programa universal de saúde, para todos os americanos. E aí ela deu a resposta correta. Né? Nunca se questiona isso quando se dá descontos, redução de impostos gigantesca para grandes empresas e para os bilionários. Nunca se diz de onde vai tirar dinheiro para pagar esses descontos de impostos para essas pessoas que agora não vão ter que pagar os impostos. Nunca se pergunta por será que nós temos dinheiro para investir tanto no exército, lá no caso dos Estados Unidos, uma economia que o Estado americano investe massivamente no exército.
No entanto, quando é para ajudar as pessoas a esse questionamento. E é engraçado que saiu um estudo lá nos Estados Unidos de uma fonte libertária de direita financiada pelos irmãos Koch, que mostrou que haveria uma economia de 2 trilhões em 10 anos se os Estados Unidos passassem para um sistema universal de saúde em vez do sistema atual. Vou repetir, em 10 anos, 2 trilhões de dólares de economia, não gasto extra. Sendo que essa estimativa de 2 trilhões ela é modesta, porque você tem que levar em conta também a fonte. Os irmãos Koch queriam fazer, lógico que o viés do estudo é todo para dizer que é contra o Medicare para todos, né? Então é isso aí, eu acho que a gente tem que ficar muito atento para isso, que normalmente vocês vão ouvir, não vai ser a última vez na vida que vocês vão ouvir isso não, que quando for para ajudar o cidadão comum, quando for para garantir direitos sociais, quando for para mais educação, muitas vezes o outro lado que está mancomunado com o grande capital, e mancomunado é uma palavra adequada, mas são seus aliados tradicionais, vamos chamar assim. Eles vão sempre falar da questão do custo, será que tem dinheiro, não tem dinheiro para isso, mas quando for, no momento de crise, para salvar grandes indústrias, para salvar bancos, não é? Para fazer essas coisas, ou para fazer renúncia fiscal de grandes empresas, como o Brasil faz, né, a Bolsa Empresário, eles sempre vão dizer que dá para fazer. Não dá para fazer de boa, podemos abrir mão de 280 bilhões de reais e não tem problema nenhum. Percebam a hipocrisia e, né, 2 pesos, 2 medidas. Né? Isso daí não é por acaso. É porque não há interesse na indústria que haja investimento no cidadão comum, especialmente em saúde e educação, porque isso daí vai diminuir a capacidade de vários setores da economia de serem lucrativos nesses setores. Se nós tivéssemos um SUS bom, de qualidade, bem financiado, que a maioria das pessoas pudesse dizer, eu não preciso de plano de saúde, se isso fosse possível, e é possível, mas se nós tivéssemos isso, pensem no prejuízo que as empresas de planos de seguro-saúde teriam. Muitas delas iam falir. Elas precisam que o SUS seja ruim para que elas possam continuar existindo. Então existe uma contradição de interesses gigantesca aí, assim como a questão da expansão da educação de qualidade e tal. Se nós tivéssemos uma educação de qualidade pública em todos os níveis, vocês acham que nós teríamos a expansão do setor privado como nós tivemos? Não. Ele iria retrair pelas próprias leis de mercado. As pessoas iriam aderir à educação pública e haveria uma retração. Então o setor privado ele precisa que o setor público estatal ele seja subfinanciado, ele seja sucateado, para ele justificar a sua própria existência. Porque se não for, se o Brasil investisse pesadamente em educação e em saúde, esses setores, essas grandes indústrias, não teriam esse dinheiro, não poderiam sugar o nosso dinheiro 2 vezes. Porque a gente paga pelos impostos que são desviados e não utilizados para saúde e educação, e a gente também tem que pagar colégio particular para os filhos e plano de seguro de saúde para nós e para a nossa família e tudo mais. Os europeus, a maioria dos países europeus resolveu esse problema, e as pessoas só pagam uma vez. Mas é isso aí que eu tinha para falar com vocês hoje. Não me esqueci do vídeo sobre o aborto não, mas é porque tem umas novidades aí de como é que vai ser essa abordagem desse tema aqui no canal. E eu vou falar sobre isso no meu outro vídeo. Se vocês gostam do que eu faço aqui, eu peço que vocês se inscrevam no canal, deem um like, compartilhem, que é muito importante para mim. Tá certo? Então, gente, um abração.